Imagine por um momento que toda a dor que você está sentindo agora pudesse simplesmente se dissipar como a névoa da manhã quando o sol nasce. Pense em como seria acordar sem aquele peso no coração, sem aquela angústia que parece não ter o fim. E se eu te dissesse que há um caminho para isso? Um caminho revelado nas páginas sagradas, que muitos ignoram, mas que pode transformar completamente sua vida? Continue assistindo, porque ao final deste vídeo vou compartilhar a revelação mais poderosa que mudará para sempre sua perspectiva sobre o sofrimento. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu profetizo, agora mesmo, que as bênçãos do Altíssimo estão sendo derramadas sobre você e sua família. Vitórias estão chegando para sua casa. Este é o Pastor Emerson e você está no canal Palavra do Dia. Antes de continuarmos, quero pedir que você se inscreva no canal Palavra do Dia. Deixe seu like neste vídeo, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Prometo que as revelações que compartilharei hoje podem mudar completamente a forma como você compreende sua jornada de fé e seu propósito divino. O tema de hoje é algo que toca profundamente o coração de cada ser humano. Pare de sofrer. Quem neste mundo não conhece a dor? Quem não experimentou momentos de angústia, de tristeza ou de desesperança? O sofrimento parece ser parte integrante da experiência humana, mas será que Deus realmente deseja que vivamos em constante aflição? Muitos de vocês talvez estejam passando por momentos difíceis agora mesmo. Talvez tenha perdido um ente querido, esteja enfrentando problemas financeiros, lutando contra uma doença ou sentindo-se sozinho em um mundo que parece indiferente à sua dor. Quero que saiba que Deus não apenas vê seu sofrimento, mas já providenciou um caminho para a sua libertação. Na Bíblia, em Salmos capítulo 34, versículo 19, está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Esta é uma promessa poderosa, meus amados irmãos. Deus não promete que não haverá aflições, mas assegura que Ele nos livrará de todas elas. As pesquisas arqueológicas que realizei ao longo dos anos têm confirmado repetidamente a veracidade das Escrituras. Quando examinamos os registros históricos e os confrontamos com os textos bíblicos, encontramos uma harmonia impressionante. Como arqueólogo e teólogo, posso afirmar com confiança que a palavra de Deus permanece inabalável através dos séculos. O Dr. William Albright, um dos maiores arqueólogos bíblicos de todos os tempos, afirmava que quanto mais descobrimos sobre o mundo antigo, mais confirmamos a precisão histórica das Escrituras. Isso não é coincidência, meus irmãos. É a confirmação de que estamos seguindo um Deus vivo e verdadeiro. Mas voltemos ao tema do sofrimento. Por que sofremos? Esta é uma pergunta que ecoa através dos corredores do tempo, desde Jó até os dias atuais. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba que Jesus não nega a realidade do sofrimento, mas nos oferece a perspectiva correta para encará-lo. O sofrimento entrou no mundo através do pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, as portas se abriram para toda sorte de males. A doença, a dor, a morte e o sofrimento tornaram-se parte da condição humana caída. Não era este o plano original de Deus para a humanidade. Ele nos criou para vivermos em perfeita comunhão com Ele, livres de todo mal e sofrimento. Mas há algo profundamente significativo sobre o sofrimento que muitos ignoram. O sofrimento não é apenas uma consequência do pecado, mas também pode ser um instrumento divino para o nosso crescimento espiritual. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5,
o apóstolo Paulo escreve: "E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Você já parou para pensar em como as maiores lições da sua vida vieram através dos momentos mais difíceis? Como aquele período de dor intensa acabou forjando em você um caráter mais forte e uma fé mais profunda? Deus não causa o sofrimento, mas Ele pode usar essas experiências para nos transformar e nos aproximar dEle. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e lançado na prisão. Durante anos, ele sofreu injustamente. Mas Deus estava trabalhando em meio a toda aquela dor. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Que perspectiva poderosa! Deus pode transformar o mal que outros nos causam em bem para nossas vidas e para muitos outros. Ou considere o próprio Jesus. Ele, que era sem pecado, suportou o sofrimento mais intenso possível por nossa causa. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, lemos: "Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." O maior ato de amor da história envolveu o maior sofrimento imaginável. Se você está sofrendo hoje, quero que saiba que Deus não está distante de sua dor. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." Ele não apenas vê sua dor, mas está presente com você em meio a ela. Vamos continuar explorando, nas próximas partes, como podemos encontrar a verdadeira libertação do sofrimento e como aplicar os princípios bíblicos para transformar nossa perspectiva e experimentar a paz que excede todo entendimento. Por favor, compartilhe nos comentários. Qual é o maior sofrimento que você está enfrentando hoje? Como posso orar por você? Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Agora, vamos aprofundar ainda mais neste tema crucial. Ao longo da história da humanidade, filósofos, teólogos e pensadores têm tentado explicar o sofrimento. Alguns chegaram à conclusão de que a vida é essencialmente sofrimento e que devemos aprender a aceitá-lo como parte inevitável da existência. Outros argumentam que devemos buscar escapar do sofrimento a todo custo, perseguindo apenas o prazer e o conforto. Mas a perspectiva bíblica é profundamente diferente. Deus não nos chama a simplesmente aceitar o sofrimento como um fardo inevitável, nem a fugir dele como se pudéssemos construir uma vida sem dor. Em vez disso, Ele nos convida a trazer nosso sofrimento a Ele para que seja transformado. Nas minhas pesquisas arqueológicas nas terras bíblicas, encontrei evidências fascinantes de como os primeiros cristãos lidavam com o sofrimento. Em meio às perseguições mais intensas, eles não apenas sobreviviam, mas floresciam em sua fé. As catacumbas romanas estão repletas de símbolos de esperança, não de desespero. Os artefatos encontrados revelam uma comunidade que, mesmo enfrentando a morte diariamente, vivia com uma alegria e uma paz inexplicáveis para o mundo ao seu redor. O que eles sabiam que muitos de nós esquecemos? O segredo estava em sua perspectiva. Eles entendiam o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Veja bem,
O sofrimento não é o fim da história para aqueles que confiam em Deus. É apenas um capítulo, por mais doloroso que seja. E como todo bom autor, Deus está tecendo uma narrativa muito maior do que podemos ver no momento. Há um conceito hebraico profundo chamado Yezurim Shel Ahavá, os sofrimentos do amor. Na tradição judaica, reconhece-se que algumas aflições são permitidas por Deus como expressão de seu amor, para refinar nosso caráter e nos aproximar mais dele. Isso não significa que Deus cause o sofrimento, mas sim que, em sua soberania, Ele pode transformar até mesmo as situações mais dolorosas em instrumentos de crescimento e bênção. Pense na vida de Jó, um homem que perdeu tudo, seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Em meio à sua dor indescritível, ele exclamou em Jó capítulo 23, versículo 10, "Mas ele sabe o caminho que tomo. Quando ele me tiver provado, sairei como o ouro." Jó entendeu que seu sofrimento não era sem propósito, mas parte de um processo de refinamento divino. Você talvez esteja pensando, Pastor Emerson, isso soa bonito, mas como isso me ajuda agora, no meio da minha dor? É uma pergunta válida e importante. Vamos falar sobre passos práticos que podemos tomar para começar a romper com o ciclo do sofrimento e encontrar a paz de Deus. Primeiro passo: reconheça e valide sua dor. Jesus nunca minimizou o sofrimento humano. Quando Lázaro morreu, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. João, capítulo 11, versículo 35. Deus não nos pede para fingir que não estamos sofrendo ou para colocar uma máscara de felicidade quando estamos despedaçados por dentro. Em Salmos, capítulo 56, versículo 8, Davi escreve: "Tu contas os meus passos quando ando vagueando, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro?" Que imagem poderosa! Deus coleta cada uma de nossas lágrimas, tão preciosas. São elas para Ele. Segundo passo: leve sua dor a Deus em oração honesta. Os salmos estão repletos de lamentos, de gritos sinceros de angústia dirigidos a Deus. Em Salmos capítulo 13, versículo 1, Davi clama: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Esta não é falta de fé, é uma expressão de fé profunda que sabe que podemos ser completamente honestos com Deus. Terceiro passo: busque a perspectiva divina sobre seu sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo escreve: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus." Veja que propósito profundo. Nosso sofrimento nos capacita a confortar outros que estão sofrendo. Há pessoas que só você pode alcançar porque passou pelo que elas estão passando agora. Sua dor não é sem propósito. Ela pode se tornar um ministério poderoso. Quarto passo: pratique a gratidão mesmo em meio à dor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos exortados a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que não diz para dar graças por tudo, mas em tudo. Você não precisa agradecer pelo câncer, pela traição ou pela perda, mas pode encontrar coisas pelas quais ser grato mesmo nessas circunstâncias difíceis. A gratidão tem um poder transformador. Pesquisas científicas modernas têm confirmado o que a Bíblia já nos ensina há milênios. A prática regular da gratidão muda literalmente a química do nosso cérebro, reduzindo os hormônios do estresse e aumentando os neurotransmissores associados ao bem-estar. Quinto passo: conecte-se com outros crentes. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, lemos:
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Não fomos criados para sofrer sozinhos. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos sustenta nos momentos mais difíceis. Sexto passo: alimente sua mente com a verdade da palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos instrui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente é um campo de batalha, e as sementes que plantamos nela determinarão a colheita que teremos. Quando meditamos nas promessas de Deus, quando preenchemos nossa mente com sua palavra, começamos a ver as circunstâncias através das lentes da fé, não do medo ou da desesperança. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus promete: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então terás bom sucesso. As descobertas arqueológicas no Oriente Médio têm revelado que os antigos israelitas levavam essa instrução muito a sério. Encontramos pequenos fragmentos de pergaminhos com textos bíblicos que eram carregados como lembretes constantes da palavra de Deus. Eles entendiam o poder transformador de manter a mente saturada com a verdade divina. Sétimo passo: adote uma postura de entrega confiante. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos aconselhados: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Há uma paz profunda que vem de soltar o controle e confiar no plano de Deus, mesmo quando não o compreendemos. Se você está assistindo até aqui, compartilhe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Na terceira parte deste vídeo, vamos explorar exemplos bíblicos de pessoas que transformaram seu sofrimento em testemunhos poderosos e como você pode aplicar esses princípios à sua própria situação, não importa quão desesperadora ela pareça agora. Meu irmão, minha irmã, seu sofrimento tem um prazo de validade, não durará para sempre. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver ou sentir sua presença, como diz Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos agora examinar alguns exemplos poderosos de pessoas na Bíblia que experimentaram sofrimentos intensos, mas que, pela graça de Deus, viram suas circunstâncias transformadas em testemunhos de vitória. Pense em José, aquele jovem de 17 anos que recebeu sonhos de Deus sobre seu futuro. Seus próprios irmãos, movidos pelo ciúme, o venderam como escravo. Em Gênesis capítulo 37, vemos o início de uma jornada de sofrimento que parecia não ter fim. José foi levado para uma terra estrangeira, falsamente acusado e jogado na prisão, onde permaneceu por anos. Durante todo esse tempo, José poderia ter se tornado amargo, revoltado contra Deus e contra seus irmãos. Ele poderia ter desistido de seus sonhos e se entregado ao desespero. Mas o texto bíblico nos revela algo extraordinário em Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Mesmo na casa de Potifar, como escravo, José prosperou porque Deus estava com ele. E depois, na prisão, lemos em Gênesis capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro,
Perceba que o sofrimento de José não significava a ausência de Deus em sua vida. Pelo contrário, Deus estava usando aquelas circunstâncias dolorosas para moldar o caráter de José, prepará-lo para sua missão e colocá-lo na posição exata onde precisava estar para salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira. Nas escavações arqueológicas no Egito, encontramos evidências fascinantes que corroboram a história de José. Os registros históricos mostram que houve, de fato, um período de 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome severa na região, exatamente como descrito na Bíblia. Descobrimos também que houve um período em que estrangeiros de origem semita ocuparam posições de autoridade no governo egípcio, algo extremamente incomum naquela cultura. Depois de anos de sofrimento, José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando finalmente reencontra seus irmãos, em vez de vingança, ele demonstra perdão e graça. Em Gênesis capítulo 45, versículo 5, José diz a seus irmãos: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me terdes vendido para aqui, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que perspectiva transformadora! José não via seu sofrimento como uma tragédia sem sentido, mas como parte do plano divino para preservar vidas. Ele havia entendido que seu sofrimento tinha propósito. Ou consideremos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Antes de se tornar rei, Davi passou anos fugindo no deserto, perseguido pelo rei Saul, que tentava matá-lo. Muitos dos salmos mais profundos foram escritos durante esses períodos de intenso sofrimento. Em Salmos, capítulo 57, versículo 1, escrito quando Davi fugia de Saul em uma caverna, ele clama: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Davi não negava seu sofrimento, mas também não permitia que ele definisse sua identidade ou seu relacionamento com Deus. Em vez disso, ele transformava sua dor em adoração, suas lágrimas em cânticos. O homem que escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Conhecia o segredo de encontrar a presença de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. O que dizer de Paulo? Em 2 Coríntios capítulo 11, ele lista um catálogo impressionante de sofrimentos: açoites, prisões, naufrágios, perigos de todo tipo, fome, sede, frio. E além de tudo isso, ele menciona em 2 Coríntios capítulo 12 um espinho na carne que o atormentava. 3 vezes ele implorou ao Senhor que o removesse, mas a resposta que recebeu foi: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em vez de amargurar-se, Paulo abraçou essa verdade profunda e declarou: Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. O que esses exemplos nos ensinam? Que o sofrimento, por mais intenso que seja, nunca tem a última palavra na vida daqueles que confiam em Deus. Que podemos, como José, Davi e Paulo, transformar nossas experiências mais dolorosas em testemunhos da fidelidade divina. Mas você pode estar pensando: Pastor Emerson, esses são grandes nomes da Bíblia. Deus tinha um plano especial para eles. E quanto a mim, sou apenas uma pessoa comum lutando com problemas comuns. Deixe-me assegurar-lhe que o mesmo Deus que transformou o sofrimento de José, Davi e Paulo pode transformar o seu. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus promete: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Essa promessa não foi feita para pessoas em circunstâncias ideais, mas para o povo de Israel no exílio babilônico, passando por um dos períodos mais sombrios de sua história. É precisamente quando tudo parece perdido que Deus nos lembra que Ele tem planos de bem, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Agora, vamos abordar alguns dos sofrimentos específicos que muitos de vocês podem estar enfrentando. Talvez você esteja lutando contra uma doença crônica ou terminal. A dor física constante pode ser desgastante não apenas para o corpo, mas também para a alma. Em momentos assim, lembre-se das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nosso corpo físico está sujeito à deterioração neste mundo caído, mas nossa pessoa interior, nosso espírito, pode ser continuamente renovada pela graça de Deus. A enfermidade pode limitar nosso corpo, mas não pode limitar nossa capacidade de experimentar a presença e o poder de Deus. Ou talvez sua dor venha de um relacionamento quebrado, um cônjuge que o traiu, filhos que se afastaram, amigos que o abandonaram quando mais precisava. O abandono e a rejeição podem causar feridas profundas na alma, mas lembre-se que Jesus também experimentou a rejeição. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, lemos: Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e nós não o estimamos. Jesus entende perfeitamente sua dor. Ele foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos os seus discípulos em seu momento de maior necessidade. Ele sabe o que é sentir-se completamente sozinho, e por isso mesmo ele pode confortá-lo como ninguém mais. Talvez sua luta seja com a depressão ou a ansiedade, aquela escuridão que parece envolver sua mente e seu coração, roubando sua alegria e sua paz. O rei Davi conhecia bem essa experiência. Em Salmos capítulo 42, versículo 5, ele escreve: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi falava consigo mesmo, confrontando seus próprios pensamentos e emoções com a verdade. E é isso que precisamos fazer também. Em vez de nos deixarmos levar pelo turbilhão de pensamentos negativos, precisamos ancorá-los na verdade da palavra de Deus. Como Paulo nos instrui em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nossos pensamentos têm poder. Eles moldam nossa realidade emocional e espiritual. Quando alimentamos nosso espírito com a verdade de Deus, começamos a experimentar a renovação da nossa mente e, consequentemente, a transformação da nossa experiência. Ou talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, dívidas, desemprego, incerteza sobre como proverá para sua família. Jesus conhece sua preocupação. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, ele nos assegura que o Pai Celestial, que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, cuidará muito mais de nós. E nos promete: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa que seremos imediatamente livrados de todas as nossas dificuldades financeiras, mas que podemos confiar na provisão de Deus, enquanto buscamos primeiramente seu reino e sua justiça. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7.
Na quarta e última parte deste vídeo, vamos explorar como podemos não apenas sobreviver ao sofrimento, mas realmente transformá-lo em uma plataforma para o crescimento espiritual e o testemunho do poder de Deus. Vamos descobrir como Jesus transforma nossas feridas em cicatrizes sagradas que contam a história da fidelidade divina. Não deixe de continuar assistindo, porque a revelação final é a mais poderosa de todas. Até agora, exploramos a natureza do sofrimento, passos práticos para lidar com a dor e exemplos bíblicos de pessoas que viram seu sofrimento transformado em testemunho. Agora, chegamos ao ponto crucial: como Jesus transforma nosso sofrimento em vitória. Há algo profundamente significativo que muitos crentes não compreendem sobre a ressurreição de Jesus. Quando ele apareceu aos discípulos após ressuscitar, suas mãos, pés e lado ainda levavam as marcas dos cravos e da lança. Em João capítulo 20, versículos 27, Jesus diz a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Agora pense nisso. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, perfeito em todos os sentidos, mas escolheu manter as cicatrizes da crucificação. Por quê? Porque aquelas cicatrizes contavam uma história. A história do maior sofrimento transformado na maior vitória. Elas não eram mais feridas abertas e dolorosas, mas cicatrizes sagradas que testemunhavam o poder redentor de Deus. E é exatamente isso que Jesus quer fazer com o seu sofrimento. Ele não promete que você nunca terá cicatrizes nesta vida, mas promete transformar suas feridas abertas e dolorosas em cicatrizes sagradas que contam a história da sua fidelidade e do seu poder restaurador. As recentes descobertas arqueológicas em Jerusalém têm corroborado os relatos bíblicos da crucificação e ressurreição. Encontramos ossos com marcas consistentes com crucificação romana, exatamente como descrito nos Evangelhos. Também descobrimos túmulos do primeiro século que correspondem à descrição do túmulo de Jesus. A história que a Bíblia nos conta não é mito ou lenda, mas realidade histórica, confirmada pela ciência moderna. O que isso significa para você hoje? Significa que o mesmo Jesus que venceu a morte, que transformou o instrumento de tortura mais terrível da história, a cruz, no símbolo da salvação e da esperança, pode transformar seu sofrimento atual em algo belo e significativo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus nos promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é a promessa final para todos os que confiam em Cristo. Um dia, todo sofrimento cessará completamente. Mas até lá, Deus quer usar nosso sofrimento para nos moldar à imagem de Cristo e para manifestar seu poder em nossa fraqueza. Quero compartilhar com vocês 5 verdades transformadoras que, quando internalizadas, mudarão completamente sua perspectiva sobre o sofrimento. Primeira verdade: seu sofrimento tem propósito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o texto não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Deus é o mestre em transformar até mesmo as piores circunstâncias em instrumentos para realizar seus propósitos em nossa vida. Segunda verdade: seu sofrimento é temporário. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, está escrito: E depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fundamentará. Observe a expressão, depois de terdes sofrido um pouco.
Todo sofrimento nesta vida é temporário em comparação com a eternidade gloriosa que nos aguarda. Terceira verdade. Seu sofrimento o conecta com Cristo. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo expressa seu desejo para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me conforme a ele na sua morte. Há uma intimidade especial com Jesus que só experimentamos quando passamos por sofrimentos semelhantes aos dele. Na dor, encontramos uma dimensão do conhecimento de Cristo inacessível por qualquer outro meio. Quarta verdade. Seu sofrimento desenvolve seu caráter. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, somos encorajados. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O sofrimento produz em nós qualidades que não poderiam ser desenvolvidas de nenhuma outra forma. Quinta verdade. Seu sofrimento o prepara para consolar outros. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Seu testemunho de superação será o instrumento que Deus usará para trazer esperança a outros que estão sofrendo. Estas 5 verdades, quando verdadeiramente assimiladas, têm o poder de transformar sua perspectiva sobre o sofrimento. Em vez de vê-lo como um inimigo a ser evitado a todo custo, você pode começar a encará-lo como um professor severo, mas eficaz, que o está preparando para uma glória que excede em muito qualquer dor desta vida. Agora, quero compartilhar com vocês a revelação mais poderosa de todas, aquela que prometi no início deste vídeo. O sofrimento não é o fim, é o caminho. Jesus não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas nos garantiu vitória através do sofrimento. Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não removeu o sofrimento do mundo quando veio, mas fez algo muito mais profundo. Ele redimiu o sofrimento, dando-lhe significado e propósito. Ele mostrou que o caminho para a glória passa pela cruz, que a ressurreição segue a crucificação, que a vida vem através da morte. A maior prova do amor de Deus não é que Ele nos livre do sofrimento, mas que Ele entrou em nosso sofrimento, experimentou-o em sua forma mais extrema na cruz e o venceu através da ressurreição. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Este é o Deus que servimos, não um observador distante de nosso sofrimento, mas aquele que se fez carne e habitou entre nós, experimentando toda a gama de dores humanas. Ele conhece suas lágrimas porque também chorou. Ele entende sua rejeição porque também foi rejeitado. Ele compreende sua dor porque também sofreu, e porque ele venceu, você também vencerá. Em Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39, Paulo declara: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Meu irmão, minha irmã, ouça-me com atenção. Seu sofrimento não tem a última palavra em sua vida. Ele não define quem você é. Ele não determina seu destino. É apenas um capítulo em uma história muito maior que Deus está escrevendo. Uma história de redenção, restauração e vitória. Hoje, convido você a mudar sua perspectiva sobre o sofrimento. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? E como Deus pode usar esta experiência para a sua glória e para o bem de outros? Em vez de ver seu sofrimento como um obstáculo ao seu propósito, comece a vê-lo como parte integrante do seu preparo para cumprir esse propósito. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, como o diamante que só é formado sob extrema pressão, seu caráter está sendo moldado e aperfeiçoado através das provações que enfrenta. E lembre-se sempre, você não está sozinho em sua dor. O mesmo Jesus que disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Está com você agora mesmo. Não importa quão escura pareça a noite ou quão pesada seja sua cruz. Se você está assistindo este vídeo e nunca confiou em Jesus como seu Salvador e Senhor, quero convidá-lo a fazê-lo agora mesmo. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete estar com você em meio aos problemas. Ele promete dar sentido ao seu sofrimento e transformá-lo em algo belo. Ele promete vida eterna, onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Entrego minha vida em suas mãos e o aceito como meu Salvador e Senhor. Transforme meu sofrimento em testemunho da sua glória. Em seu nome. Amém. Se você fez esta oração, quero encorajá-lo a buscar uma igreja próxima de sua casa, onde possa crescer na fé e encontrar apoio em sua jornada cristã. Para todos que estão assistindo, lembre-se, seu sofrimento tem prazo de validade, mas a glória que Deus tem preparado para você é eterna. Como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pare de sofrer não significa necessariamente que sua situação mudará imediatamente, mas que sua perspectiva sobre ela pode mudar radicalmente. Quando vemos nosso sofrimento através das lentes da eternidade, encontramos força para perseverar, paz em meio à tempestade e até mesmo alegria no meio da dor. Se este conteúdo abençoou sua vida, não deixe de compartilhá-lo com alguém que você conhece que pode estar passando por um momento difícil. Inscreva-se no canal Palavra do Dia para mais mensagens que edificarão sua fé e transformarão sua vida. Também recomendo que assistam a nossos vídeos sobre o poder da fé em tempos difíceis e como ouvir a voz de Deus em meio ao caos, que complementarão perfeitamente o que aprendemos hoje. Que o Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, encha seu coração de paz e esperança. Que você experimente a verdade de que em Cristo somos mais que vencedores. Até o próximo vídeo. Este é o pastor Emerson do canal Palavra do Dia, lembrando-lhe que o sofrimento pode ser parte da sua história, mas não é o fim da sua história. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.